Olá pessoal, meu nome é Josiane e hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau incompletas, tá? O caso que nós vamos estudar hoje é quando nós vimos em um vídeo anterior que a equação do segundo grau ela tem uma forma geral, tá? Então hoje nós vamos estudar o caso especial onde o b é igual a zero, tá? Então quando o b é igual a zero, a forma da equação vai ficar assim: ax quadrado mais c igual a zero. Então vamos ver como isso se aplica em exemplos. Então, como nesse exemplo, né? Então nós vamos ter a equação, nesse caso, né, nós temos no exemplo x quadrado menos 64 igual a zero. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse menos 64 para o outro lado. Então, assim como em equações de primeiro grau, quando a gente passa um número ou uma letra para o outro lado, a gente vai ficar com o sinal trocado, tá? Então, a gente vai ficar com x quadrado igual, aí o 64 tá negativo, passa positivo. Então, vamos ficar com x quadrado igual a 64, certo? E aí, o que a gente faz agora, para eliminar esse quadrado, é extrair a raiz em ambos os lados, tá? Extraímos a raiz quadrada em ambos os lados, e aí nós vamos ficar com x, né? Porque a gente sabe que o quadrado e a raiz se cancelam, então fica x igual a raiz quadrada de 64, então, nós vamos ficar com mais ou menos 8, certo? Então, essas são as duas respostas para nosso exemplo, 8 positivo e o 8 negativo, tá? Então, vejamos agora o exemplo 2. Exemplo B, né? Então, nesse caso, nós temos 4x quadrado menos 46 igual a 3, né? Então, nós vamos ficar com 4x quadrado, que tá em termos de x quadrado, sempre fica desse lado da igualdade, igual a 3, e o 46 negativo a gente vai passar para o outro lado da igualdade, então, ele vai ficar mais 46. Nesse caso, então, 4x ao quadrado é igual a 3 mais 46 vai dar 49. E aí, então, o 4, ele tá multiplicando, então, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 49 quartos. E aí, então, o que a gente faz é extrair a raiz quadrada em ambos os lados. E aí, nós vamos ficar com x igual, então, a raiz de 49, que é 7, né? E a raiz de 4, que é 2. Então, vai ficar mais ou menos 7 meios, tá? Então, essas são as duas respostas, 7 meios positivo e 7 meios negativo, tá? Então, vamos ver um último exemplo, que é esse aqui, tá? Então, sempre o que depende de x ao quadrado fica desse lado da igualdade, 4 menos 25, né? Porque o 25 tá positivo, passa negativo. Então, nós teremos 3x ao quadrado igual a menos 21. Então, x ao quadrado é igual a menos 21 terços, né? Porque o 3 está multiplicando, passa dividindo. Agora, então, da mesma maneira, nós extraímos raiz quadrada em ambos os lados. E aí, o que acontece é que o x não pertence aos reais. Por quê? Ele não pertence aos reais? Porque a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Então, quer dizer que essa equação, ela não tem solução nos reais, certo? Então, essa é a resposta, é isso que a gente coloca. X não pertence aos reais porque, de fato, raiz quadrada de menos 21 terços não é um número real, certo? Então, para b igual a zero, essa é a forma de resolver, e num próximo vídeo a gente vai ver como faz para resolver equações incompletas quando c é igual a zero, tá? Até mais!